Som Direto, com Milton Júnior. Oferecimento Audiofilme, produtora de áudio e vídeo. Audiofilme.net.br. Liga o microfone, o teclado e a guitarra, manda ver na bateria. Tá no rádio, na TV e na net todo dia. Som em movimento, som em alegria. Som Direto, Som Direto. Olá, que prazer estar aqui com você. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Começa agora o programa Som Direto pela Vesa TV, programa que fala sobre o universo do áudio, na publicidade, no cinema, na música e também na mídia. Sempre às segundas-feiras, 11h30 da noite, pela Vesa TV, no canal 125 da Soul TV, pelo site vesatv.com.br, pelo Scala Play, pelo portal ABC da Comunicação e também pelo YouTube, Vesa TV Oficial. E claro, durante a programação da Vesa TV, ao longo da semana, tem as reprises também que você pode acompanhar. Então tá sempre ligado aí no que rola aí do som, que rola aí de música, tudo que envolve o universo do áudio. E hoje não é diferente, estou aqui com uma convidada muito legal, ela é do Braço da Vitrola, é a fundadora, a criadora, né, do Braço da Vitrola. Que nome diferente, né? Vamos falar com ela? Rosana Faber. Olá. Rosana, muito obrigado pela presença. Seja bem-vinda ao Som Direto. Muito obrigada a você pelo convite. E eu quero até falar como é importante ter um programa como esse no Grande ABC, que a gente fica sabendo das histórias das pessoas. Olha, aquele locutor é de São Bernardo, agora mesmo falávamos sobre isso. Nem sabíamos, então contribui para a divulgação de todos esses profissionais que, nossa, é uma área cheia de bons profissionais, e quando a gente sabe que é aqui do ABC, mais legal ainda. É verdade, é verdade. Muito obrigada. Estou falando do Valdo Rocha, né, que esteve com a gente aqui recentemente, está na Rádio Capital agora, é de Mauá. Valdo, abração para você, viu? Obrigado pelo carinho de sempre. Mas, além de ser criadora do Braço da Vitrola, quem é a Rosana Faber na fila do pão? A Rosana na fila do pão, é tanta coisa, a gente precisa de alguns programas. Bom, a minha primeira formação é no jornalismo, eu sou jornalista, sou da área da comunicação, tenho um pedaço na dança também, sou professora de balé, sou formada em balé de muitos anos atrás, e aí eu entrei na comunicação. Só que aí, nesse meio do caminho, teve um tropeço que foi trabalhar numa empresa. Eu trabalhei muitos anos numa indústria automobilística aqui do ABC. Trabalhei nessa indústria, mas nunca deixei de lado o meu lado na comunicação, porque lá eu não trabalhava a comunicação organizacional, empresarial, nada disso. Eu trabalhava em outra área, trabalhava em finanças. Olha só, você pode falar o nome da na Volkswagen. Na Volkswagen. Legal, bacana. E aí trabalhei muitos anos lá e sempre nessa trajetória, nesse caminho, eu sempre trazia um pouco da comunicação. Então, eu fiz o jornal da área, então eu fazia aulas de canto, porque eu sempre gostei muito da área de voz. Na faculdade, quando eu fiz faculdade, rádio era uma matéria, uma disciplina, não existia uma faculdade de rádio como tem hoje. E eu sempre gostei muito de rádio, de projetos de voz. Quando eu saí dessa empresa, eu falei, bom, vou tentar voltar para a área da comunicação. E como eu sempre gostei da área de voz, fui estudar voz. Então, eu fiz locução no Senac, o técnico mesmo, para obter o número. Eu fiz o registro, né, no SRT. Fiz teatro um pouco, fiz dublagem no Senac. Fiz várias formações nessa área. Interpretação para narradores. Né, fui investir mesmo nessa parte da formação para a comunicação, sobretudo na área de projetos de voz. Bem, e um mercado que surgia e que me interessou foi o dos audiolivros. Esse mercado começou a aparecer. Quando a gente entra no métier, você começa a ter contato com o que está se vendendo, com o que está se fazendo, e esse mercado surgiu na minha vida. Mas, Milton, eu não conseguia trabalho, é muito difícil, porque tem muitas pessoas querendo fazer isso, querendo narrar audiolivros. Isso há 7, 8 anos atrás, imagina, hoje mais ainda. Mas a época era muito difícil, e como eu vinha de uma área totalmente diferente, mais difícil, eu não tinha o networking, não conhecia as pessoas. E aí eu fiz um contato com uma gerente de produção da U-Book, hoje Audimo, que é a maior produtora de audiolivros da América do Sul. E aí eu fiz esse contato pelo LinkedIn, e aí ela me passou o e-mail, passei um e-mail, ela falou, tá bom, vamos fazer um teste.
Me mandou um teste, eu fiz e não me respondia. Até um dia que eu parei na frente do computador e falei, será que eu devo voltar para a vida corporativa? Mas olha só o que aconteceu, Milton. A sua história você me contou há pouco da carona, né? O que aconteceu verdade. comigo foi que eu recebi um e-mail dela nesse momento, falou, ó, você passou nesse teste. E era uma trilogia de 3 livros de livros de ficção, e aí eu passei nesse teste, e aí eu comecei meu caminho dentro da narração de audiolivros. E aí, junto com isso, vieram as locuções, né? Eu fiz algumas locuções, veio o mestrado também, porque uma das minhas vontades, mais assim, desde muito tempo, é de compartilhar conhecimento. Porque ao longo da trajetória, não importa se você trabalha numa rádio, se você trabalha numa empresa grande como a Volkswagen, ou se você trabalha em finanças ou em qualquer área, você adquire, acumula muito conhecimento, e compartilhar conhecimento também é uma paixão que me acompanha, assim. E aí eu fui fazer mestrado para buscar também esse meu lado de docente. Isso tudo aconteceu nesses 9 anos, praticamente, que eu saí da empresa. Comecei a trabalhar com os audiolivros, comecei a fazer locuções, entrei no mundo acadêmico, que o mestrado é um mundo totalmente à parte, onde a gente aprende a pesquisar mais o que você fala, né? Você não pode... como jornalista, a gente já aprende um pouco isso, mas no mestrado isso se enfatiza mais, porque é ciência que você está fazendo. É a sua paredinha seu tijolinho na paredinha da sociedade, né? De falar, olha, estou aqui contribuindo com uma pesquisa, vou provar alguma coisa na minha dissertação e vou ensinar alguma coisa também a respeito disso. Então, muito aprendi lá. No mestrado, era um mestrado profissional, e aí a gente tinha também que trazer produtos, tinha que produzir, fazer coisas para que tivessem ligação com a sua dissertação. E todo mundo ali sabia que eu era locutora. Então eu fiz alguns projetos lá que eu apresentei junto com a dissertação, que foram um audiolivro, um pequeno audiolivro, a história de porque você me corta, tá, Milton? Não tem problema, tá aqui para falar, lógico. Fique à vontade. Fique me interrompendo, porque eu adoro falar também. Isso é bom, isso é bom. A minha dissertação foi sobre refugiados da Segunda Guerra que vieram para o Brasil em busca da sobrevivência. Eles fugiram lá da Europa na época da Segunda Guerra, vieram para cá e aqui contribuíram com a cultura. Então, são pessoas, por exemplo, esse específico biografado de quem eu fiz o audiolivro, ele se chamava Wilhelm Flusser. Ele era um filósofo que foi o primeiro professor de humanas na Escola Politécnica da USP. Eu já li, inclusive. Você já leu o Wilhelm Flusser? Já. Ele Quando eu fiz produção audiovisual pela Unip, um dos livros de estudo era dele. Olha que interessante. Então, eu estudei muito o Wilhelm por conta da dissertação, e aí quando eu fui fazer o livro, que eu escrevi o livro, eu queria fazer algo, o que a gente fez foi escrever uma história sobre ele, contar a vidinha dele de uma forma romanceada, mas com fatos. Então, por exemplo, ele morava em Praga, né? Ele era tcheco, e aí quando Hitler entra em Praga, lá em 15 de março de 38, ele descreve nas obras dele, que ele viu aqueles soldados loiros, ridículos, cheios de botões dourados. Então, aí, isso me deu, só um exemplo, né, de subsídio que me deu para escrever aquela cena no audiolivro. Eu fiz o audiolivro, fiz a capa e fiz a narração e a produção. E isso foi um dos produtos da minha dissertação. Esse foi o primeiro trabalho com audiolivro que você fez? Não, esse foi o produto da dissertação. O primeiro trabalho foi a trilogia, que foram 3 livros da trilogia, 3 livros da Nora Roberts. É uma escritora norte-americana. Eu nem sei se ela vive ainda, mas é uma escritora muito vendida, assim, ela é um best-seller, né? Ela tem vários livros e eu fiz esse livro. E aí, bem lembrado, o primeiro trabalho como narradora de audiolivros, à época não existia cursos para narradores de audiolivros. Olha só. Mais curso de locução, né? De locução tinha, né? De locução tinha. Mas é diferente, né, Milton?
Mas você falou que fez teatro, né? Fiz um A questão pouquinho. do teatro te ajudou muito nessa área de contar histórias? Eu fiz um pouquinho de teatro porque a minha primeira opção, assim, junto com a narração, era ser dubladora. E para a gente ser dubladora, você tem que ter o número DRT de ator. E aí eu fui procurar um pouquinho. Sim, demais. Porque no teatro a gente, assim, os exercícios são para você soltar, para você expressar a sua essência, o que está mais interno teu. Um dos primeiros exercícios, eu nunca vou me esquecer, e é horrível isso mesmo. Não sei se você já tentou ficar alguns segundos em silêncio, olhando para outra pessoa, mas olhando nos olhos. E assim, pessoas que você não conhece, era assim, primeiro dia de aula, e você tem que chegar, ficar de frente com uma pessoa e olhar, né, nos olhos dela, Silêncio em silêncio, total. Não podia nem alguns fazer minutos. Não podia nem fazer Não, nada, silêncio total, e aquele olhar que tem que ser, né, não pode tirar. Então, é muito interessante, é muito transformador, porque mexe com brios. Se você vai ser ator, você pode interpretar tanto uma pessoa boa quanto uma pessoa péssima, uma pessoa arrogante. Então, quais as motivações para aquela pessoa ser arrogante? E isso, quando você faz a narração de audiolivro, você tem que trazer uma interpretação. Não pode ser uma interpretação exagerada, que grite, que dê risadas, né, muito alto. Ou você vai fazer um homem, por exemplo, eu já fiz narração de um personagem, mas fiz da leitura de vários personagens no mesmo livro. Deve ser interessante, né? É interessantíssimo, mas você tem que ter algumas técnicas. Por exemplo, o Milton é um personagem, aí eu vou fazer a voz do Milton um pouco mais grave, porque é um homem, eu vou fazer assim. E eu não posso esquecer aquele timbre do Milton. Supomos que tem um outro personagem homem. Vai ser uma voz um pouco mais grave, mas ela tem que ter uma nuance para diferenciar, porque quem está escutando tem que lembrar que aquele é o Milton. O Milton aparece no capítulo 1, depois vai aparecer no 18, por exemplo. Então, até lá já tem outros personagens também. Então eu preciso gravar aquilo. Então, normalmente a gente faz isso. Quando estudamos os personagens, essa vai ser a voz do Milton. Aí gravo, faço um arquivo separado de áudio, nomeando que aquele é arquivo do Milton, para quando eu estiver lá no capítulo 18, eu não me lembrar como é o Milton, eu vou lá, resgato aquele timbre, treino, escuto, faço, e aí gravo com a voz correta. Porque é uma grande responsabilidade que a gente tem enquanto narradora dessas histórias todas. E todo trejeito de falar, né? Todo trejeito. E você falou que não pode ser exagerado. Corre o risco também de ficar cômico, né? Corre o risco de ficar cômico. Todos esses cuidados a gente tem que ter. Não pode ser muito flat, né, muito reto, aquela leitura assim muito reta, porque o ouvinte ele perde interesse rapidamente. Dispersa. Fica sem vida também, né? Fica sem vida, fica sem emoção. Não pode ser exagerado, como eu falei, porque isso também assusta. Muito tempo a pessoa, o ouvinte, acessando aquele conteúdo cheio de ruídos diferentes, uma mulher chorando, né, muito alto ou com volume muito baixo, que ela não... Aí a gente já está falando de qualidade de áudio, mas às vezes o próprio timbre é muito não projetado, né, então é para dentro. Então aí aquele ouvinte também começa a se cansar um pouco. O narrador de audiolivro ele tem a responsabilidade de traduzir exatamente o que o autor estava pensando no momento que ele estava escrevendo aquele livro. Então é uma responsabilidade absurda, não é só pegar o livro, um microfone, uma plaquinha de áudio, fazer a gravação e transformar em arquivo ok. Não, você tem toda essa pré-produção que envolve todos esses aspectos, essas competências, habilidades, tudo antes de você gravar mesmo o livro. Né? Que legal. Para ser narrador de audiolivro, tem que ter o DRT também? Quais os registros que tem que ter? É aconselhável. As grandes produtoras normalmente perguntam se você tem, mas não é uma... Antes de eu ter o registro como locutora, eu não perdia trabalhos por causa disso. É importante porque isso influi na qualidade daquele trabalho.
né? E quando os empresários percebem isso, quando os donos das produtoras percebem isso, porque quando a gente estuda, a gente está padronizando aquele conhecimento, a gente está... são pessoas que sentaram ali antes e sabem, olha, o timbre grave é de homem, o timbre grave é mais... as pessoas que têm um timbre mais grave, por exemplo, elas têm mais credibilidade. Você sabia disso? Quando você liga num call center, por exemplo, e você é atendido por uma pessoa que fala assim, você não vai ter... aquela pessoa não tem a mesma credibilidade de uma outra pessoa que fala assim. Pelo menos no primeiro momento, né? Vai ter que rebolar mais para poder... Isso, claro. Não é só... Logicamente, não é só isso, mas essa primeira impressão, né? Ela precisa trazer mesmo uma voz mais crível. Então, essas coisas todas a gente aprende também, não só na vivência, mas... na formação. A formação é extremamente importante para um bom locutor, para ter uma qualidade lá na frente, né? Aí, gostei disso. Vamos pagar os boletos? Vamos embora. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais som direto para você. Continue com a gente. Som direto, som direto. Quer falar com seu cliente? Manda áudio. Audiofilme.net.br. Soluções em comunicação em áudio para a sua marca. Audiofilme.net.br. A Audiofilme produz jingles, spots, trilhas, vinhetas e muito mais para a sua marca fazer sucesso no rádio, na TV, nas redes sociais e no streaming. Audiofilme.net.br. Audiofilme, sua marca em evidência. Muito bem, estamos de volta com o programa Som Direto pela VESA TV, programa sobre o universo do áudio, na publicidade, no cinema, na música, na mídia. Afinal de contas, o som faz parte da vida da gente, né? E a Rosana Faber está aqui hoje com a gente, né? Ela que é jornalista, locutora, né? Narradora, contadora de histórias, podemos dizer assim também, né? Sempre. E criadora da Braço da Vitrola. Isso mesmo. O que é Abraço da Vitrola e como é que surgiu esse nome? Que eu achei bem curioso, bem interessante. Isso Conta pra mesmo. gente. Vou contar. Talvez eu apanhe quando encontrar com o meu irmão, que é a figura central dessa história, que é a seguinte. Muito crianças, eu tenho 2 irmãos, outra irmã e um irmão que é o caçula, é o mais novo. E muito crianças, eu saí com os meus pais um dia... E a gente tinha aquela vitrolinha, lembra-se? Lembro. Não é do seu tempo, mas... Sim, aquela maletinha? Você leva assim pra baixo? Lembro. E tem o braço, lembra do braço da Sim. vitrola? Que é aquele que você coloca com a agulha sobre o disco para, enfim, reproduzir o disco, o vinil. E aí, meus pais tinham comprado uma pequena vitrola. E chegamos em casa, meu irmão, muito criança, com o braço da vitrola na mão. A primeira coisa, quando a gente abre a porta, assim... Não fui eu que quebrei o braço da vitrola. Olha, em Júnior, em rede nacional. Oh, meu Ou Deus quase Deus. rede nacional.
E aí, isso virou aquela piada interna em casa, que toda vez, né? Eu falo, não fui eu que fiz, não foi você que quebrou o braço da vitrola. E aí ficou essa história. Quando surgiu o momento, a gente abre empresa, e você tem o nome, a razão social, e aí tem o momento da criação do nome fantasia. E eu queria muito trazer uma coisa que tivesse, claro, a ver com o áudio e que tivesse a ver com a minha história, que a gente está falando de locução, de produtos de áudio, de projetos de voz. Então, por isso que eu tive a ideia de trazer, então, esse nome, que é um nome muito querido para mim, né? Tem um lugar no coração, na minha história, e agora tem na minha vida profissional Tem um também. valor sentimental, né? Nossa, total, um estimativo muito grande. Muito interessante. Quanto tempo já tem o braço da vitrola? Tem 9 anos. O seu. O seu não quebrou. A braço da vitrola tem 9 anos. 9 anos. Isso. Que Completa legal. agora em... E vocês trabalham, além de audiolivros, que acho que, pelo que eu entendi, é o forte do trabalho de vocês, mas vocês Isso. têm outros produtos também, né? Uhum. Nós começamos com os audiolivros por conta desses trabalhos que eu contei para você que foram surgindo das narrações e locuções. Você tem que emitir nota, e foi assim que ela nasceu. E aí foi se criando, outras demandas foram surgindo por conta do mestrado e também por conta do boca a boca. Você trabalha com um audiolivro, é um produto de áudio, então você faz podcast também? Você trabalha com audiolivro, você faz audiolivro com audiodescrição? Então, essas outras demandas foram surgindo. E a outra demanda que surgiu foi, eu até esqueci de comentar com você, teve um momento, porque quando eu fiz o mestrado, eu dei algumas aulas, não só na USCS, que é a Universidade aqui de São Caetano do Sul, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, como também para parceiras da USC. Então, tem lá a Universidade no México, a Universidade ABC, foi bem na época da pandemia, então a gente fazia aquelas aulas online para o programa de mestrado lá, nessa área de narrativas sonoras, que também estudei por conta do mestrado. E aí dei aulas também de oratória. E aí, quando eu dei aulas de oratória, um outro canal se abriu, que é o da formação de locutores, da formação de oradores, da formação de comunicadores que querem se expressar melhor. E eu sempre falo que a oratória foi só, como a carona, foi só um empurrãozinho, porque eu acredito muito que a comunicação é muito mais que oratória. Você falar em público, você falar, mesmo que seja para uma pessoa, ou que seja para muitas, tem tudo a ver com a sua atitude comunicativa. E atitude comunicativa não é só ferramenta técnica, vício de linguagem, aquecimento, sabe esses aspectos que a gente trabalha no como falar em público, o medo de falar em público. Nós, lá na Braço da Vitrola, a gente tem a nossa essência é essa. Quando a gente está falando de formação, a gente está falando de comunicação. Oratória, a boa oratória, ela é consequência da boa comunicação. Então, é mais profundo do que simplesmente ferramentas para você falar bem em público. Quer dizer, você junta com uma voz legal, mais a oratória, que você tem um poder de comunicação absurdo. E essa atitude mesmo. E entender por que eu tenho medo de falar para outras pessoas. Por que eu me julgo tanto? Por que eu acho que as outras pessoas estão achando que eu estou falando baixo, que eu estou falando... Por quê, né? De onde vem esse medo? De onde vem isso? Trabalhar esses aspectos, entende? A boa escuta, o quanto... sabe aquelas pessoas que, quando você está conversando, você está falando, aí a pessoa termina o que você está falando? A pessoa termina, você está falando a palavra bonita, ela já vem com bonito, lindo, extraordinário. Então, isso é uma característica de uma escuta não muito adequada. Isso é uma barreira incrível de comunicação. Então, a gente criou também o nosso programa, porque eu já dava aulas em outros lugares, mas agora a gente tem um programa nosso de aprimoramento de expressividade vocal e verbal, que é mesmo ajudar as pessoas em quaisquer áreas que elas atuem. Eu sou um professor e eu quero tornar as minhas aulas mais agradáveis. A gente já atendeu, por exemplo, uma psicóloga que aplica a terapia reikiana, sabe, o reiki? Sim, A terapia reikiana, em que ela, olha só que interessante, que pessoa assim, interessada em melhorar o seu trabalho. Ela queria que os seus pacientes recebessem o reiki com uma voz mais agradável e mais adequada. Então, a gente trabalhou isso também.
Então, quem trabalha com recepção, quem trabalha com comunicação, você falou do professor também. Aliás, deixa eu mandar um beijo pra minha esposa linda. Mona, beijo pra você. Te amo muito, viu? Obrigado por estar sempre junto. Beijo, Mona. Legal, obrigado pelo carinho. Então, uma coisa que eu percebo muito, Rosana, as pessoas, a gente que é do meio, a gente já tem mais facilidade, mas eu percebo que algumas pessoas têm facilidade para falar, mas quando chegam aqui pro microfone, travam. Qual que é o bloqueio? Dá para trabalhar isso na pessoa, de desbloquear a pessoa na frente do microfone? E câmera também, que as pessoas assustam. Microfone e câmera parece uma coisa que... né? E não é, né? Não é. E eu sempre falo o seguinte, a pessoa tem que entender o que é o microfone. É um pequeno... A gente aprende isso, né, no curso de locução. É um pequeno ouvido, um ouvido ampliado. Então, o que é, o que ele faz, para onde ele manda o som, de como esse arquivo é, como essa emissão de voz é transformada em arquivo. Então, eu acho que entender como tecnicamente como é feito e como funciona, e depois praticar muito. Então, lá na Abraço a gente faz isso também. Então, a gente faz muitas práticas de leitura oral, que é a leitura em voz alta, exagerada, com bastante articulação, mas muita, praticar. Fazemos vídeos, fazemos gravações em áudio, que é dependendo, é lógico, do objetivo do aluno. Porque muitas vezes, eu tive recentemente uma aluna que é dona de uma loja de roupas. E o que ela quer? Fazer lives. Quando a gente faz a primeira aula, a gente faz a gravação do antes, né? Como aquela pessoa está se comunicando naquele momento. A gente faz um vídeo daquela pessoa se comunicando naquele dia. E é exatamente o que você falou. Você coloca... E não é a câmera, essas câmeras. É uma câmera de celular. Que você coloca na frente, a pessoa já trava. Então, a gente vai... Aí, durante o programa, a gente vai explicando como que funciona. Os planos, né? O plano geral, o plano médio. A gente explica isso porque isso está na nossa frente o tempo todo. Só que quem conhece, quem estuda exatamente o audiovisual, o jornalismo, o vídeo, rádio e TV, são essas pessoas que sabem disso. E isso facilita, vai tornando próximo aquele equipamento, aquela prática, vai ficando próxima daquele interlocutor, daquele comunicador. Então, isso vai dando mais intimidade, ele vai ficando mais à vontade. Mas a prática, acima de tudo, eu acho que é fundamental para a pessoa não perder o medo. Legal. Você falou que da área de vendas, até desculpa te cortar. Não, por favor. Você falou da área de vendas, o pessoal de fazer a live. Mas tem o vendedor também da loja. Porque além da questão da postura, da voz, tem a questão de controlar a ansiedade. Porque às vezes você está na ansiedade ali de vender, de bater meta, né? Dá para controlar isso também? Vocês fazem esse trabalho? Também fazemos. Trabalho de treinamento para vendedores, grupo de vendedores. A gente não tem essa abordagem da comunicação exclusivamente persuasiva, por exemplo, que muito se trabalha na oratória. Tem muitos professores de oratória que trabalham isso. Não, é para vender, então eu quero vender. É ótimo, claro. Mas voltando, a nossa abordagem ela é mais aprofundada, ela é do antes do vender. Se ele é um bom comunicador, ele vai poder vender, ele vai poder ensinar, ele vai poder fazer live, ele vai poder fazer qualquer coisa. Mas o nosso programa se adapta. Então, se é um grupo de vendedores de uma loja, por exemplo, da minha aluna, da minha amiga, Dani, um beijo para você, a gente vai fazer um programa bem customizado para ela. Então, olha, é uma loja de roupas feminina, por exemplo, né? Femininas, em São Bernardo. Então, eu vou, na minha formatação, na minha metodologia, na nossa metodologia, eu vou olhar todos esses elementos para poder trazer o mais específico e atender as expectativas deles, né? Desse grupo. Legal. Outro produto também que você trabalha é audiodescrição, né? Isso. Na verdade, a gente tem parceiros, porque como que funciona a audiodescrição? Porque a audiodescrição é um recurso comunicacional, sobretudo para as pessoas que têm deficiência visual, as pessoas com deficiência visual e para as pessoas com baixa visão, que são em maior número até do que as pessoas com deficiência visual. E a audiodescrição, e eu acho que eu posso até falar aqui, eu devo falar aqui, porque as pessoas confundem muito o audiolivro com a audiodescrição. Então, quando a gente está falando de audiolivro, a gente está contando a historinha.
A Rosana Faber foi no programa do Milton, ela deu uma entrevista, era uma tarde de quinta-feira, o sócio dela estava com ela, enfim, a gente conta a historinha. A audiodescrição é o seguinte: uma mulher e um homem conversavam em um estúdio de TV. Existe um monitor de vídeo atrás deles, 2 microfones, o homem está de camisa preta, a mulher de camisa azul marinho, tem um bordado com o logo da empresa, sabe? Então você descreve o cenário para essa pessoa. E é um desafio muito grande. Quem sou eu para fazer isso? Você tem que ter uma formação, é uma formação muito complexa, muito longa, porque não é só a formação, você precisa praticar muito até ter a certificação, lá, o certificado de especialista. E o trabalho de audiodescrição, ele é feito em 3 etapas, são 3 etapas desse processo. Uma é a descrever o roteiro da audiodescrição, que é isso que eu falei, né? 2 pessoas, tal, mas descrever o cenário, né? Descrever o ambiente, né? Isso, descrever o ambiente, assim, e tem que ser muito rápido, porque a pessoa que está escutando, primeiro, ela não pode confundir a história com o cenário. Então, sempre vem antes, o cenário vem antes da história. Havia 2 pessoas num estúdio com parede de tijolinhos, uma luz, um monitor, tal. E aí vem a história. Então, a Rosana perguntou para o Milton o seguinte, tal. Então, existem 2 roteiros, você concorda? Tem o roteiro da audiodescrição e o roteiro do audiolivro, nesse caso, da história. Essa é a primeira etapa. Aí tem a narração desse roteiro de audiodescrição, a gravação, e aí tem uma consultoria que é prestada por um especialista, uma pessoa com deficiência visual, que também é formado naquilo, em audiodescrição, e ele vai fazer o quê? Ele vai escutar aquilo e vai falar: está fazendo sentido, e não está. Porque ele é aquela pessoa, como se diz hoje, que tem um lugar de fala. Ele é que sabe, essa pessoa com deficiência visual, é que sabe se cinza para ele, quando eu falo da parede cinza, faz sentido. Muitas pessoas nasceram com a deficiência, outras pessoas ficaram com deficiência pós saberem que cinza era cinza. Você entende? Como traduzir isso para uma pessoa que tem deficiência? Então, essa última etapa desse processo tem que ser feita, então, por uma pessoa que tem lugar de fala, que é uma pessoa com deficiência visual e que estudou para saber o que faz sentido ou não dentro de uma narração de audiodescrição. Legal, bom saber disso. Para a gente finalizar, Rosana, dentro dos audiobooks que você já gravou, qual o mais acessado hoje e como as pessoas podem adquirir? Bom, a gente tem alguns narrados dentro da produtora da YouBook, que é a Audimo. A YouBook, você acessa os seus livros apenas por assinatura, então você paga lá uma mensalidade. Narratix é uma outra editora para a qual a gente trabalhou. Lá são vendidos os livros avulsos. Então é só colocar lá Rosana Faber, se quiserem procurar por títulos nossos, né, Rosana Faber, e aí esses títulos aparecem nos sites dessas editoras. Agora, eu vou aproveitar, já que a gente já está no finalzinho, para contar dos últimos projetos que a gente fez, que foi com audiodescrição. Você sabe, né, Milton, que muitos projetos eles são feitos com base em editais. Então, são editais governamentais que buscam a divulgação da cultura no Brasil, né? Tem tanto estaduais, como municipais, como federais. E nós fizemos recentemente 2 obras com audiodescrição, que são de um autor chamado James Capelli. Ele é de uma ONG, então essa ONG faz o quê? Ela capta essas obras, digamos assim. A gente faz o trabalho artístico, o trabalho de produção dos audiolivros, inclui a parceria da audiodescrição, porque os editais, até um parênteses, né, 2 parênteses, eles pedem que esses projetos tenham acessibilidade. Porque toda criança, é um livro infantil e um outro infanto-juvenil, toda criança tem direito a ter acesso àquela obra. Então, eles partem desse princípio e exigem que haja acessibilidade. Nada mais justo, né? Nada mais justo e totalmente correto
E aí eles exigem isso. E aí, por conta disso, que a gente faz esses livros com audiodescrição. E aí, essa instituição, ela... posso falar o nome dela também? Claro, É Instituto Melhores Dias. E eles fazem isso, eles captam, então tem o autor que escreve o livro, tem todo um trabalho, tem o trabalho de design gráfico também, toda a parte de ilustrações, porque a audiodescrição também faz a ilustração a descrição das ilustrações. Aliás, a audiodescrição tem espetáculo de dança, tem essa nossa parceira fez até de evento, casamento. Então você vai antes no casamento, ver como é a igreja, tal, fica sabendo de tudo, para na hora do casamento você fazer a descrição, a audiodescrição, descrever, a noiva tá assim, a igreja é assim, na hora do casamento. Né? Nossa, muito legal, muito legal. A audiodescrição está crescendo muito, né? Os programas de TV, em todos os canais de mídia, enfim. Publicidade também, Publicidade, totalmente. Espetáculos de teatro ao vivo e muitas vezes também os diretores, os produtores de teatro, eles fazem a gravação de uma das sessões daquele espetáculo e aí mandam para a audiodescrição. Então aí a pessoa lá, o espectador, né, a pessoa que quer assistir, que tem deficiência visual, usam da audiodescrição, tanto ao vivo quanto gravada, se quiserem, né. E aí essa instituição faz isso, então, e aí depois eles distribuem gratuitamente nas escolas. O autor vai na escola, o James, que é o autor desses 2 livros, ele vai à escola, faz uma palestra para as crianças, para os adolescentes, distribui gratuitamente os livros, né? E distribui o link com o audiolivro, com audiodescrição. Ah, que bacana. Um super trabalho, hein? É um super trabalho, é muito bom. Vitão tá me avisando que tá na hora de desligar o som. Vitão, poxa. Vitão, poxa vida. Mas, ó, quero te agradecer muito, Rosana, pela presença. Programa Som Direto e a Vesa TV sempre de portas abertas para você. Braço da Vitrola também. Fica um minutinho para as considerações finais. Se você vai falar do site, das redes sociais do Braço da Vitrola, fica à vontade. Tá bem, eu vou falar. O nosso site é www.bracodavitrola.com.br. Temos o perfil no Instagram também, o perfil no YouTube, sempre Braco da Vitrola. No YouTube tem vários dos nossos trabalhos, inclusive esses audiolivros que eu comentei. E nosso telefone aqui em São Bernardo, em São Paulo, 11 91679 6767. A gente está super à disposição, vem fazer uma visita para a gente. Nós temos um pequeno estúdio também, não tão maravilhoso quanto esse, mas um pequeno estúdio, onde a gente dá as nossas aulas, onde a gente grava as nossas locuções. Vem tomar um café com a gente, conhecer nosso programa, nossos programas de educação também. Estamos legal, lá, eu vou lá tá conhecer bom? qualquer hora. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece, viu? Sempre de portas abertas para você. Está convidada para voltar aqui bater um papo. Falar de mais assuntos também, né? Mais. Tem um monte de assuntos. Ah, com certeza. Obrigado mais uma vez, Rosana. Obrigada, Milton. E o programa Som Direto vai ficando por aqui. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um Som Direto para você. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. Fiquem com Deus e até o próximo programa.